as informações que o Delgatti vai trazer na CPMI são extremamente comprometedoras para o Bolsonaro. E, o que dizem para mim aqui nos bastidores é que não é só falar, viu, Mauro? Tem provas disso, inclusive provas materiais desse encontro com o Bolsonaro e dessa missão que ele teria recebido. Nesta semana, temos esses dois aí, né? Delgatti e Anderson Torres, começando com Anderson Torres, e na quinta, Delgatti, para falar na CPMI, duas figuras chaves do processo do golpe. Duas figuras chaves do processo do golpe. Preparem-se, vai ser uma guerra. Se a gente conhece, está vendo a CPMI como rola, até o Anderson Torres começar a falar, tem a guerra preliminar ali, que dura 1, 2, às vezes até mais horas antes de efetivamente começar o depoimento. Vai ser uma semana, serão sessões muito tensas na CPI, nós vamos acompanhar tudo aqui na Pós-TV Fórum e, evidentemente, também no portal da Fórum, da revista Fórum, vamos acompanhar tudo nos seus detalhes. Pois é, viu, Mauro, Rebeca? Hoje tem Carla Zambelli, né, na Polícia Federal. Ela ia dar o depoimento dela seria na quinta-feira. Ela falou que tinha uma viagem, pediu para transferir hoje. E uma das coisas, né, a principal questão aí que a Carla Zambelli vai ter que explicar aos policiais é justamente a relação dela com o Walter Delgatti Neto, que na quinta-feira, como o Mauro disse, chega à CPMI dos atos golpistas. Eu quero destacar uma questão, né, trazer o contexto, né, Rebeca, que a gente sempre fala aqui, porque o Walter Delgatti Neto é uma figura que surgiu aí com a questão da Vaza Jato, né, daquelas mensagens que ele coletou aí no Telegram do grupo Amigos de Januário, né, que é do Januário Paludo, e depois disso, assim, ele acabou se notabilizando aí por uma série de questões. Todo mundo fala aí, né, no começo foi falado muito da relação, o Bolsonaro, o Delgatti tem um apelido, né, de infância de Vermelho, e na época eu lembro, quando ele foi preso, todo mundo falava que esse apelido Vermelho era porque ele era petista, viu, Rebeca? Mas não tem nada a ver com isso. Aliás, o Delgatti, ele disse, à época, que ele chegou a fazer campanha para o Bolsonaro e depois teria se arrependido. O Delgatti é uma figura, gente, que eu acho que é importante a gente ver. Eu sempre falo que a gente precisa analisar um pouco a personalidade das pessoas para saber o que vai falar. Na quinta-feira ele vai estar na CPMI. Talvez, para algumas pessoas, falem assim, pô, mas o Delgatti na CPMI, o que ele vai falar? Para o Delgatti, a CPMI talvez seja o ponto alto da carreira dele, viu? É o ápice da carreira do Delgatti, porque o Delgatti tem uma personalidade, embora ele seja uma pessoa tímida. Às vezes a gente entrevistou, eu e o Luiz Costa Pinto entrevistamos ele aqui, e ele aparenta ser tímido, viu, Mauro? Mas ele é uma personalidade que adora ostentação. Antes dele ser preso, ele tem uma história de vida bem dolorosa, né? Ele perdeu a mãe muito cedo, foi criado pela avó, foi meio que abandonado pelo pai. Então ele buscou aí, em pequenos delitos, uma maneira de aparecer. E quando ele surgiu aí na questão da Vaza Jato, para ele foi uma questão muito importante. E daí a gente colocando a personalidade, a ostentação dele na CPMI, eu acho que vai dar um jogo incrível. Porque o Delgatti tem muitas informações, toda a relação com a Carla Zambelli, né? A Carla Zambelli aqui, eu lembro que na época, quando ela foi procurar o Delgatti, todo mundo falou que o Delgatti caiu no canto da sereia. Mas não é bem isso não, viu? O Delgatti colecionou algumas provas, ele vai chegar na quinta-feira extremamente municiado pelo Ariovaldo Moreira, que é o advogado dele, uma pessoa, eu sempre destaco, o Ariovaldo é uma pessoa muito séria, que chegou a abandonar a defesa do Delgatti quando ele recebeu os achaques na reunião do PL,
e retomou agora até por uma questão de solidariedade, viu? Porque o Delgatti não tem ninguém na vida além do Ariovaldo Moreira. Mas na quinta-feira, essa questão de gostar de aparecer vai ser um palco, o palco que o Delgatti esperou a vida inteira, viu, Mauro? Eu acredito que ele vai falar, as informações que eu tenho é que ele vai falar tudo e vai envolver diretamente o senhor Jair Bolsonaro na tentativa de golpe. Vai fazer toda a costura que existe entre aquela versão que foi divulgada, né, e depois foi distorcida algumas vezes pelo Marcos Duval, daquela reunião que aconteceu no Palácio da Alvorada entre ele, Bolsonaro e Daniel Silveira, e também sobre a relação dele com a Carla Zambelli e com o Bolsonaro. O Bolsonaro que ainda não foi um alvo direto dessa investigação, a busca e apreensão se concentrou mais na invasão do CNJ, mas essa questão, as informações que o Delgatti vai trazer na CPMI são extremamente comprometedoras para o Bolsonaro. E, ó, o que dizem para mim aqui nos bastidores é que não é só falar, viu, Mauro? Tem provas disso, inclusive provas materiais desse encontro com o Bolsonaro e dessa missão que ele teria recebido. Agora, a Zambelli está liquidada, né? Esse depoimento dele vai liquidar de vez a Zambelli, né? Eu acredito assim, até pelo que a gente tem visto no contexto aí do PL, né? A Zambelli está totalmente abandonada. Ninguém tem interesse mais em manter a Zambelli, principalmente o Bolsonaro. O Bolsonaro tem a mágoa lá atrás, desde quando ela perseguiu o Luan, lá nas ruas de São Paulo. Então, assim, não interessa a ele, não interessa ao PL também. E o que vai acontecer, né, Mauro, Rebeca, hoje também, dificilmente ela vai conseguir se explicar à Polícia Federal. A Polícia Federal tem muitas provas do envolvimento, da relação dela com o Delgatti. Então, o depoimento dela, eu acredito que vai complicar ainda mais. E na quinta-feira, esse depoimento do Delgatti, acho que vai ser uma pá de cal na decisão lá do Conselho de Ética da Câmara, que deve optar por cassar o mandato da Carla Zambelli, e depois disso ela vai ter que se ocupar aí para não ir para a prisão, viu? Porque o que ela fez, principalmente essa questão da CNJ, da invasão do site da CNJ, do sistema, é uma coisa clara. A participação dela está ali, tem toda a estratégia que ela usou para fazer isso, e isso aí ela vai ter que se concentrar na defesa dela para não ir para a prisão. Mas eu acredito que ela logo ela vai fazer companhia para o Daniel Silveira, viu, Mauro? Viu, Rebeca?